Agora, a gente vai ter uma entrevista muito importante aqui no 360 para analisar, então, PL antifacção, PEC da segurança, e a gente vai conversar com Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, para dar, então, essa visão mais técnica sobre esses assuntos. Secretário, muito obrigada por essa entrevista. Gostaria de agradecer também já a Jussara Soares, que viabilizou essa conversa. Secretário, já que a gente está falando de PEC da segurança pública, vamos começar então. O senhor chegou a dar uma olhada nesse texto, qual a sua avaliação inicial? Boa tarde, Débora, boa tarde aos telespectadores. Claro, demos uma olhada já estamos trabalhando no texto para uma nota técnica sob comando, evidentemente, do gabinete do ministro Lewandowski. Mas, inicialmente, há uma preocupação muito grande e eu, particularmente, tenho uma preocupação porque o relatório foge completamente do escopo da PEC, que é um escopo estruturante do Sistema Único de Segurança Pública. Na verdade, a ideia do ministro Lewandowski, a ideia do governo federal era estruturarmos o Sistema Único de Segurança Pública, sempre focados na maior integração entre as nossas forças, olhando para bancos de dados integrados e para respostas mais estratégicas em relação à criminalidade e, em especial, à criminalidade organizada. O que nós estamos vendo é um mix de vários temas dentro de uma PEC, com penas, com regimes prisionais, com debates sobre maioridade penal, e algo que não estava no escopo inicial e que nós estamos, enfim, olhando com muita preocupação, estamos estudando aí, procurando olhar com muita cautela. Vamos esperar aí, provavelmente na segunda-feira teremos uma nota técnica e a posição do governo como um todo. Secretário, Yuri Pita falando aqui de São Paulo. Daqui a pouquinho, Larissa Rodrigues e Pedro Venceslau também se juntam nessa entrevista com o senhor. Então, pelo que o senhor coloca, e aí também já conectando com a tramitação do PL antifacção, que na Câmara acabou tomando um rumo com o relatório do deputado Guilherme Derrite, que o governo apresentou uma série de críticas, o senhor mesmo também, em entrevista que a CNN apontou algumas das divergências em relação àquele conteúdo, e agora o PL antifacção no Senado parece ter restabelecido muitas das ideias originais do governo. Queria que o senhor confirmasse se é isso mesmo, se o que o Senado aprovou está mais em linha com o que o governo defende para o projeto de lei de combate às facções criminosas e como garantir que o que foi restabelecido permaneça na nova discussão na Câmara. Boa tarde, Yuri. De fato, o relatório e o texto aprovado do Senado, ele converge e muito com o texto produzido pelo Ministério da Justiça, pelo governo federal. Então, nós ficamos satisfeitos, tanto que a nossa bancada votou favoravelmente. É disso que se trata. Nós nunca tivemos a pretensão de que o PL antifacção ou mesmo a PEC, discutida agora há pouco, não fossem modificados no contexto do Congresso Nacional. O que a gente sempre bateu e que, na verdade, nos incomodava bastante é que simplesmente na Câmara o nosso texto foi jogado fora, e se criou um novo marco legal e etc. e tal, e isso realmente ficaria muito ruim para nós. Eu fui técnico, eu insisto nisso, por mais de 34 anos trabalhando com esse tema, de maneira que criaria muitas dificuldades aquele texto para a sua aplicação nos casos concretos. Agora não, agora ele está organizado. Acho que a grande vantagem do texto aprovado no Senado é que ele, ao invés de criar um novo marco legal que trazia antinomia, superposição de tipos e etc. e tal, agora a gente tem a reforma da lei das organizações criminosas. Então isso é muito bom, isso traz ordem para o sistema e de maneira que nós estamos satisfeitos. A nossa expectativa é que, claro, que a Câmara corrobore isso, faça os ajustes que entender pertinentes, mas acreditamos que a ideia central deva permanecer, até porque o senador Alessandro dialogou com vários parlamentares no Senado e na Câmara, e a gente acredita que deve haver um consenso do Congresso Nacional. Sempre acredito no Congresso, acho que vai dar certo. Vou chamar agora Larissa Rodrigues para participar, então, secretário, dessa nossa entrevista. Lari.
Secretário, boa tarde. Bom falar com o senhor mais uma vez. Secretário, eu tenho visto desde a semana passada algumas manifestações de algumas entidades importantes nesse debate a respeito especialmente da PEC da Segurança. Na semana passada a gente teve um encontro aqui em Brasília com os secretários de segurança dos estados que voltaram a cobrar a criação do Ministério de Segurança Pública, como também deram um determinado apoio à PEC da Segurança. Hoje também saiu um posicionamento da associação responsável pelos ministérios públicos, né, de todo o Brasil, apoiando também o andar, por exemplo, do PL antifacção. Eu queria entender como é que está o diálogo com essas entidades, visando esses dois projetos, que no fim das contas são, né, do mesmo assunto, referentes à segurança pública, especialmente porque eu tenho acompanhado um apoio maior ao que está sendo modificado no Congresso, dando a entender que talvez teria faltado diálogo antes com o governo federal, especialmente vindo dos secretários dos estados. Bom, é importante destacar que tanto na PEC da Segurança Pública como no projeto de lei antifacção, o ministro Lewandowski nos determinou um diálogo muito grande com todos os setores envolvidos nesse debate. Então, a lei antifacção, é importante destacar, foi construída dentro de um grupo de trabalho do qual participaram representantes dos secretários de segurança, das polícias militares, dos chefes de polícia civil, da universidade, dos ministérios públicos e assim por diante. A PEC da Segurança, o ministro Lewandowski particularmente tomou para si esse debate, conversou com governadores, conversou com o Conselho Nacional de Segurança Pública, conversou com o CONSESP, que é o Conselho de Secretários de Segurança, ouviu sugestões, mudou o texto diante dessas sugestões, de maneira que diálogo não faltou. Agora, evidentemente, hoje o tema segurança pública, ele deixou, sob certos aspectos, de ser discutido sobre o olhar técnico e passou a ser muito politizado e, pior, ideologizado. Então, há um debate, muitas vezes, muito ruim, porque segurança pública, na verdade, tudo deve ser tratado e de acordo com as evidências. Existe ciência na segurança pública, não é um achismo e não é uma ideologia de direita ou de esquerda. Na verdade, nós precisamos avançar, dialogar, olhar sempre para a ciência, para as evidências e a partir daí construirmos. A PEC, insisto, ela procura, quando se fala em coordenação pelo governo federal, fala-se em coordenação em termos de diretrizes genéricas, estando muito claramente num dispositivo legal inserido pelo ministro, que as autonomias dos estados não podem ser arranhadas, não podem ser mexidas, de maneira que isso nos assusta, é evidente, esse debate ideológico que pode prejudicar uma boa oportunidade para avançarmos, seja no campo constitucional, na PEC, seja na lei antifacções. Agora é o Pedro Venceslau quem se junta a nós nessa entrevista com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. Pedro. Secretário, boa tarde. Os governistas fazem uma crítica a essa PEC, o relatório que o Mendonça Filho apresentou, dizendo que ele pode isolar a Polícia Federal e vai na contramão da integração. Eu queria saber a sua leitura, porque eu conversei com o relator Mendonça Filho, ele disse que o que existe é a previsão da criação de forças-tarefas apenas feitas entre as polícias locais, Ministério Público ou polícias entre estados, que isso acontece quando o crime é local e que a Polícia Federal estaria presente no caso de uma investigação de uma facção nacional, por exemplo. Que então, portanto, na leitura do relator Mendonça Filho, essa crítica não só seria retórica. Bom, nós estamos, Pedro, analisando aí o texto com muita calma. Claro que há leituras preliminares e uma delas, de fato, é esta, mas nós vamos apresentar uma nota técnica muito mais centrada. Vamos trabalhar aí o final de semana, o Ministério todo está agora concentrado na análise desse texto, para a partir daí construirmos um diálogo. É claro que o mundo ideal para nós, e quando eu digo mundo ideal para nós, é o mundo ideal para aquilo que nós entendemos deva ser um sistema de segurança pública, que deve se privilegiar, e esse era a matriz da PEC, a integração entre as forças federais e estaduais. Portanto, acho que isso é que tem que ser preservado, porque não há maneira de combatermos hoje com alguma eficiência o crime organizado se não for de forma integrada. Ele como todos já sabem, como é dito diariamente, diuturnamente, não só interestadual, mas transnacional. Portanto, precisa haver a integração interna e externa.
e não dá para se alijar a Polícia Federal, que tem competências definidas por lei e pela Constituição. Então, acho que isso é importante. Agora, vamos discutir, vamos dialogar, é apenas o relatório. É importante destacar que o relator Mendonça Filho sempre esteve aberto para o diálogo, nos convidou a mim, inclusive, para ir lá dialogar sobre a PEC. Acabei não indo por conta de agenda, aí não foi possível, ficou muito em cima, mas o ministro esteve lá, que é o mais importante, diga-se de passagem. Ele sempre esteve aberto para o diálogo e a gente quer produzir uma nota técnica bem consistente para que seja possível levar esses argumentos e, a partir daí, de repente, alterarmos um ou outro aspecto e construirmos algo que possa se aproximar mais daquilo que pretendia o governo federal com esse projeto de emenda constitucional. Secretário, a gente ainda tem mais 2 perguntas, porque é muito assunto. E a gente está falando basicamente de 2 projetos diferentes. O da PEC da Segurança Pública, que foi concluído o relatório, como o senhor disse, e o PL Antifacção, né, que já foi aprovado no Senado, volta para a Câmara. Voltando a falar do PL Antifacção, secretário, tem algum ponto que, se não for mudado na Câmara, o senhor acha que não deveria passar de jeito nenhum? Por exemplo, que haveria eventualmente uma recomendação de veto, algum ponto assim que para vocês é inadmissível? Olha, também numa análise ainda um tanto preliminar, né, o texto final foi aprovado essa madrugada e assim nós demos uma olhada essa manhã e tudo mais. Existem algumas questões que merecem talvez algum tipo de discussão. Uma delas, e eu trago aqui, é um tanto particular, diga-se de passagem, porque envolve uma questão muito processual, é uma hipótese, por exemplo, do delegado de polícia recorrer ao órgão superior do Ministério Público se o promotor de justiça não recorrer de uma decisão judicial que indefere uma representação de um delegado de polícia. Coloca o delegado de polícia como um ator processual, quando na verdade ele não o é. Então isso pode gerar inconstitucionalidade, isso vai haver com certeza alguma arguição de inconstitucionalidade e a gente não quer. A gente prefere que o texto saia assim mais rígido, vamos dizer assim, sem que haja espaços para arguições de inconstitucionalidade. Esse é um aspecto. Um outro aspecto, e aí também eu vou trazer uma visão pessoal, eu sei que ela foi aprovada e tudo mais, e até com o voto da nossa base, mas existem penas altíssimas, não é? Que 120, 130 anos, mas que particularmente eu entendo não tem tanta eficiência assim em termos de resposta e quebram um pouco a proporcionalidade de penas estabelecida na nossa legislação penal. Mas é óbvio que essa é uma discussão muito difícil nesse contexto hoje de segurança pública, a sociedade quer, talvez isso efetivamente passe. Mas, em princípio, a PEC nos atende, ela está muito bem construída e estamos aí quase que na sua totalidade fechados com o seu texto, acho que essa é a ideia. Secretário, já olhando, enfim, né, para essa reta final de tramitação do PL antifacção, claro que o enfrentamento às facções criminosas ele é urgente e precisa ocorrer, mas queria um olhar do senhor também já com vistas ao ano que vem, por se tratar de um ano eleitoral e muito se tem falado no debate público na infiltração do crime organizado na política. Na sua avaliação da forma como o projeto foi construído, ele enfrenta não só questões importantes como o estrangulamento financeiro do crime organizado, mas também esta questão do risco de infiltração do crime organizado na política institucional? Sem dúvida, Yuri, é isso. O projeto, como votado e aprovado no Senado, ele volta a focar no andar de cima do crime organizado. Ele traz medidas cautelares efetivas, ele traz penas muito consistentes e altas para o andar de cima, vamos dizer assim, para aquele que lava o dinheiro. Então, a lavagem de dinheiro ficou com uma pena altíssima, diga-se de passagem, até superior a homicídios. Não é? E isso é importante, porque inibe o fluxo financeiro das facções. Ao inibir o fluxo financeiro das facções, ao asfixiar, hoje é muito comum se falar isso, asfixiar o lado financeiro, a asfixia financeira das facções, isso impede o financiamento de campanhas e impede o acesso, muitas vezes, de criminosos a postos públicos, que tem sido uma vertente importante das organizações criminosas nos últimos anos. Então, a resposta é sim. Eu acho que o texto, como está construído hoje, ele traz resposta positiva nesse aspecto.
e eu queria até destacar, se me permitirem, tem algo que também para mim é fundamental, que é um olhar que nós temos no Ministério da Justiça muito importante, que é o recrutamento dos nossos jovens. E o texto traz de forma cirúrgica penas altas para aqueles que recrutam jovens para estas facções. Então, ele tem, de fato, aspectos positivos e estamos, repito, satisfeitos com o texto. Um outro aspecto apenas, mas aí é questão que pode ser discutida ou não e, enfim, teremos um bom texto para este enfrentamento das facções e era essa a ideia do ministro Lewandowski. Nós conversamos com Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, que fez a gentileza de ir até os estúdios da CNN em Brasília para esta conversa, um dia após o Senado votar o PL antifacção. A Câmara ainda vai analisar as mudanças feitas pelo Senado, entrevista que a gente contou também com a intermediação da Jussara Soares. Secretário, muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Boa tarde.